Olá, novamente. Meu nome é Jacob Moura e você está no Fluterando. Em 2020, eu recebi um conselho de uma pessoa aí muito louca, chamado Lucas Montano. Ele, ele falou para mim o seguinte: existe existe um gap muito grande entre você falar em nome de uma comunidade e falar sobre seu nome. É melhor que você faça as coisas usando o seu nome do que, por exemplo, o nome da Fluterando. Porque a Fluterando, ela cresce várias coisas ali, mas ela não cresce o teu nome, Jacob Moura. E aquele momento me fez perceber o seguinte, que estava certo, né? É um conselho válido, mas eu tinha alguma suspeita sobre se era aquilo que eu queria. Então eu comecei a agir um pouco pensando mais em mim, né? 2020 lá, fui fazer o convite lá pela pessoa da Google para participar do programa do Google Develop Expert. E aceitei prontamente, né? Esse programa da Google de Develop Expert, do GDE, que a gente sempre fala aqui, que por enquanto era um negócio que eu nunca entendia. E todos esses anos só existe um aqui no Brasil que foi considerado especialista pelo Google, que era eu. Mas o que eu vou falar agora pode chocar vocês, mas esse ponto está completamente errado. E é o que exatamente me maltratou. Nesses anos todos aqui, desde 2008, 2018, eu ajudei várias pessoas, né, desde o zero, ou então que já tinha alguma coisa, mas a pessoa a ter um impacto na carreira. E cara, é bizarro, mas como desenvolvedor, eu sou exatamente a mesma pessoa do que 3 anos atrás. Ou seja, eu literalmente não evolui nada. Por quê? Eu comecei a criar bengalas para mim. Um título de Developer Expert. A parte aqui do líder de comunidade. A parte da empresa. Tem um líder da empresa. E assim. E aí, fui acomodando. Então, eu tento ensinar, mas que eu já sei. Eu não sei nada de novo. Tem muita coisa nova que aconteceu. E eu tô mais por fora do que bunda de neném. Aí, começou a acontecer umas coisas estranhas. Desde o ano passado, eu tenho percebido. Muitas dessas pessoas que eu até treinei de um certo ponto, ou do zero mesmo, elas simplesmente passaram de mim. Elas são extremamente melhores que eu. Tipo, eu tô aqui e elas em conhecimento estão aqui. Bizarro, bizarro, bizarro. E, obviamente, tem um salário compatível a isso também. E não é que eu ganhe mal ou que eu não goste de fazer o que eu faço. Eu adoro fazer o que eu faço, mas olha que coisa louca. Existe muitas pessoas melhores que eu e não são reconhecidas como expert. Bizarro isso, né? E isso só me acomodou. Daí, no dia 25 de novembro, na verdade, no dia 25, né, de novembro, aconteceu uma coisa que mudou minha vida completamente. Na parte da manhã, todo mundo doente aqui em casa, minha filha doente, minha esposa doente, e eu tava um pouco ruim. A gente fez teste de Covid, e minha filha tem 8 meses. Todo mundo estava com Covid. Hora de me preocupar com todas elas lá. Meia hora depois, eu recebi uma ligação da minha mãe, falando que meu pai tinha falecido. Naquele momento, eu percebi duas coisas assim. Primeiro, aconteceu uma coisa muito louca uma noite antes, né? Enquanto eu tava dormindo, que eu sonhei com meu pai.
E eu vou até falar sobre isso. E depois eu tava também pensando, assim, sobre... parece pesado coisa, mas que eu poderia ser o próximo ou minha família, porque ele tava com Covid e sabe como é que é. Mesmo vacinado, essas coisas, a gente fica com preocupação. Principalmente com criança pequena. E aquilo me fez pensar sobre a minha prioridade. Porque eu sempre achei que eu tinha uma vida... eu tive uma vida um pouco mais ou menos quando eu morava em Manaus, porque eu sempre me achava ficava um pouco deixado de lado. Porque eu sou muito diferente da minha família. Então, o jeito que eu sou é completamente diferente do que minha família é lá. Daí, na noite do sonho, que eu sonhei antes do meu pai falecer, do nada, eu sonhei que eu estava em Manaus. Encontrei meu pai na UTI e ele estava falando. Ele realmente estava na UTI. E aí, foi como se tivesse vindo sonho e a gente conversado. E aí, ele veio e falou bem assim. Ele veio, olha, eu vim aqui, eu queria só te pedir perdão por não ter sido um bom pai para ti. E depois o leque de coisas na minha cabeça se abriu e eu comecei a pensar assim, eu sou diferente dos meus pais, mas eu fui um péssimo filho também, porque eu poderia ter aceitado o jeito que eles são. Eu poderia ter aceitado. Aceitado que eu sou diferente, que eu tenho um pensamento diferente, tanto que eu tenho uma área totalmente diferente do que eles faziam, eles vendedores ali. E eu sou totalmente diferente deles até hoje, mas eu poderia ter aceitado essa diferença como hoje eu aceito de todos vocês aqui, por exemplo, né? Eu converso com pessoas independente de pensamentos, então, que é o que ser líder de comunidade me ensinou. Daí, aquele momento, eu falei pro meu pai em sonhos, o senhor que tem que me perdoar. Eu que fui um péssimo filho. Eu respondi demais, eu não aceitei, eu não fiz nada, porque acima de tudo, o senhor era meu pai, eu não respeitei. Então o senhor que tem que me perdoar. Aí falou, não tem nada não, tá tudo certo. E aí riu, aquela risada, uma risada clássica dele. Aí ele acordou. Eu acordei, na realidade, não. Ele continuou dormindo. Claro, faleceu, né? Continuou dormindo. Foi exatamente no momento em que estava escrito lá que ele teve uma parada cardíaca. E aí ele voltou, mas aí pela manhã, 8 horas da manhã, ele faleceu. Eu não pude ir pro enterro do meu pai. Eu não pude ir, porque é em Manaus. Tinha que ficar em casa cuidando da minha família. Daí, eu tive esses momentos que eu não tive tempo nem pro luto, mas para pensar na minha família, para pensar no que eu realmente queria para minha vida. E eu, graças ao pensamento do meu pai, eu pude chegar à conclusão de que eu não estava vivendo do jeito que eu queria. Porque eu estava vivendo com amuletas. Eu estava vivendo muito confortável. E aí eu parei de crescer. Então, independente do que eu esteja vivendo, pode ser que no futuro o conhecimento meu aqui não seja prático. Por mais que eu tenha até alguma relevância na área do Flutter e tudo mais, no futuro posso não ter. Eu posso ser basicamente substituído. Porque eu não faço a diferença. Eu falo tanto pra gente ser referência, mas eu mesmo tinha deixado de ser referência. E eu lembrei que, assim, meu pai nunca deixou faltar nada pra nós, né? Nunca. Apesar de eu questionado toda a questão de como me tratava e também como eu tratava eles, porque a gente era totalmente diferente, eu mudei tudo, assim, né? Eu mudei todo o meu pensamento. Daí eu comecei a pensar quais eram as minhas prioridades. E, óbvio, a prioridade é minha família. Óbvio. Uma coisa era certa pra mim ali. Tava na hora de eu sair dessa zona de conforto. E botar pra estudar de novo. Então
decidi ignorar tudo o que fazia me parecer ser alguém bom. Então, eu tinha tem até um grupo de Advance que eu juntei algumas pessoas assim que eu achava que são bons assim, né? Que eu acho, né? Tão bons, inclusive. Para poder discutir algumas coisas relacionadas a isso, né? Eu sempre falava uma coisa que eu sabia ou não separado para eles. E, cara, é tudo para tentar mostrar assim que você tem alguma coisa, que você é alguma coisa. Então, eu não posso ficar nessa zona de conforto porque eu tenho uma família para cuidar. E por mais que eu ganhe muito bem agora, eu tenho uma empresa boa, amanhã eu posso não ter. Então eu sempre falo para as pessoas, para ser um programador de verdade, para corrigir aquilo mais, para ficar estudando direto. E eu sou a pessoa que mais parou de estudar esse tempo. E facilmente fui substituído. Pessoas que eu treinei passaram de mim. E para você ter uma ideia, hoje não falam comigo. Eu tinha amigos próximos que eu treinei desde o zero, dediquei madrugadas e tudo mais. E hoje não falam comigo. Sabe por que não falam comigo? Porque eles estão num patamar diferente do que eu, entendeu? Eles estão num patamar diferente. E eu não cresci nesses anos. Eu só me mantive. Então, eu comecei a ter ideias. E primeiro, sair do programa, parar com esse reconhecimento bobo, né? Que isso estava me fazendo mais mal do que bem. E só tinha eu, e o que mais as pessoas olhavam, nossa, só tem o GDE, o Jacob, olha só como o Jacob é bom e tudo mais. E o pior de tudo é que eu estava acreditando que eu era bom o suficiente para tudo. Esse foi o meu maior problema. Então eu decidi sair. Porque eu preciso... Eu até tomei uma decisão, né? Mas depois abandonei, porque é loucura, né? Eu tava pensando assim, eu vou entrar numa empresa pra ser como o Júnior mesmo. E até fazer uma série no canal, uma espécie de conta Smurf, né? Uma Smurf na empresa. Trabalhando como Júnior, né? E mostrando como é que é. Mas na verdade eu queria mesmo era ver até onde eu fosse quando eu fosse forçado. Porque hoje eu não tenho ninguém que me força nada. Na minha empresa, os meninos trabalham, eu coordeno para eles. Na comunidade, ninguém quer discutir comigo, porque se eu falo uma coisa parece que é lei e isso não existe. Então eu quero abandonar tudo isso. Porque eu não posso ficar estagnado. Eu vou abandonar todos os títulos que tem, todas as coisas e botar para estudar. Se eu tiver que fazer algum evento, eu quero suar para fazer esse evento acontecer. Não quero coisa de ninguém. E também, eu não quero mais ficar nesse negócio de dizer, usa Flutter, não sei o que, ficar só na evangelização, né? Eu quero falar as coisas ruins também, eu quero ser mais livre, eu quero sair um pouco desse estigma, enfim. E sobre como eu comecei o conselho do Lucas, para mim, o que me deixa feliz é trabalhar em comunidade. Então, eu quero que a Fluterando cresça e não eu. Eu quero crescer como desenvolvedor. Mas eu não quero ser essa figura de marketing que todo mundo me vê assim, como se fosse alguma coisa. Porque isso me coloca em uma situação que eu não quero estar, que é do conforto. E eu não posso ter isso. Eu tenho uma família para cuidar, eu tenho um monte de coisa e a gente sabe como o mercado anda. Eu tenho que me expor novamente para evoluir. Eu fiz inclusive um post gigantesco
Porque é o que estava inspirado. Como eu estava inspirado novamente em mostrar serviço, em fazer as coisas e tudo mais, eu fiz um post gigantesco, né? E eu espero continuar com as minhas opiniões e minhas aulas aqui no canal, e eu poder revisá-las também, né? Esse é o meu objetivo hoje. Bom, eu espero que vocês compreendam. Eu solicitei aí, talvez para amanhã ou depois já saia aí alguma coisa pro Google aí, dizendo que eu saí do programa. E eu espero também, do jeito que eu falo, ser um programador de verdade. É disso que a gente precisa. Pra gente ser referência juntos, a gente precisa ser desenvolvedores de verdade, estudar de verdade. E eu não posso deixar a peteca cair. E nem ficar acomodado. Eu espero que em 2023 eu me incomode, aconteça coisas que me incomodem mais para mim não parar de crescer. Como esses 2 últimos anos eu basicamente joguei no lixo por pensar que eu sabia alguma coisa. Tá bom? Um abraço. Vamos ser referência juntos. Se depender de mim, a gente vai ser referência sim, né? Mas com a nossa própria força, a gente vai se dedicar à comunidade. Com meu nome, eu quero ser reconhecido como um programador pelas empresas e eu não quero que caia no mainstream. Eu quero que a comunidade Fluterano pareça a maior comunidade do mundo. Realmente é isso que eu quero. Mas eu quero ser apenas um desenvolvedor. Para me poder nunca entrar de novo nessa ideia de marketing, de ser um programador de marketing. Não. Tá bom? Obrigado por me escutar até aqui.